2.500 anos, quer dizer, não é uma coisa nova. Nós estamos falando de uma prática que surgiu no teatro em um momento que não se tinha consciência do que era teatro e se espalhou por outros sistemas, pelo cinema, pela televisão, pela decoração de ambientes, pela arquitetura, urbanismo, games, né? E em cada um desses sistemas, dessas áreas, dessas mídias, a cenografia é entendida de uma maneira diferente, né? De uma maneira geral, eu gosto muito de um conceito desenvolvido pelo Clóvis Garcia, que é a cenografia como grafia da cena, como desenho da cena. Porque a tendência das pessoas é entender cenografia como sinônimo de cenário, ou então cenografia como fazer cenário, e a tendência das pessoas é entender cenário como espaço e que representa uma época ou um local. E a ideia do Clóvis Garcia é que não, cenografia vai além disso. Cenografia é uma linguagem que se dá através da grafia de uma cena. E aí o que é essa grafia de uma cena? Todas as cores, texturas, formas, elementos que de alguma maneira comunicam alguma coisa dentro de uma cena. Como que nasce o cenário, né? A gente recebe um texto dos autores, né? Uma sinopse, capítulos. No caso de Chiquititas, a gente começou através da sinopse. Assim que nós recebemos a sinopse, a gente começa a fazer uns croquis. São traços rápidos, né, com alguma precisão para mostrar o que a gente pensa, né? Mas a gente faz uma pesquisa. No caso de Chiquititas, como já existiu outras séries, acaba sendo referência pra gente. O teatro, ele demanda um maior tempo de criação. Você desenvolve num período muito maior um conceito junto com o diretor. Esse conceito é desenvolvido por um longo período junto com os atores, leituras de texto. Então você desenvolve um conceito num cenário por um longo prazo. E só que a peça em si é um único produto e que depois ela é mais rápida. Parece que na televisão é o contrário. Você tem que criar um projeto de cenografia com pouco tempo e depois, no decorrer, como cada episódio tem um acontecimento, aí isso se dilui, né? Então esse conceito vai se dando capítulo por capítulo. Então tem um pouquinho essa diferença de um para outro. Na televisão também o conceito é um pouco mais realista, né? A gente tem que trabalhar mais com realismo. No teatro você trabalha um pouco mais com lúdico. Mas até onde vai o trabalho do cenógrafo? Até onde ele achar que deva ir também, porque se ele tiver liberdade, ele vai interferir no figurino, ele vai interferir na iluminação, ele vai interferir até no movimento de cena, assim como o iluminador vai interferir no cenário. E de repente o iluminador vai chegar para o cenógrafo e vai falar, pô, será que não era melhor baixar isso um pouquinho, porque aí eu faço uma luz assim, você está entendendo? É pensar em um trabalho coletivo, pensar em um trabalho orgânico, o que no dia a dia da televisão, na maioria das vezes, é difícil. Então, o cenógrafo cuida de construir um ambiente para as câmeras captarem, né? Então, são caixas cênicas que é pensado para a câmera. Os primeiros desenhos, que a gente chama de sketches, são muito importantes, porque ele já está impresso aí a nossa pesquisa, o volume, uma sensação de volume, né? Se isso vai ser muito grande ou pequeno. Você olha, você tem uma noção de quanto espaço a gente vai ocupar. A cidade cenográfica é para atender uma necessidade de ambiente externo, né? Quando você tem as fachadas dos ambientes, como na novela sempre tem uma casa, quarto, cozinha e tal. Isso a gente faz em estúdio. Só que para mostrar esses ambientes por fora, a gente constrói uma cidade cenográfica. Muitas vezes a gente faz locação, né? Se são poucas cenas, não é tão viável, a gente faz locação. Mas se tem muita cena, a gente constrói a cidade cenográfica. Então, as cidades cenográficas são fachadas dos ambientes que são construídos no estúdio. Quando entra no realismo, realmente ele vai um pouco para arquitetura e para design de interiores. Ele tem sim tem uma diferença. Você não pode criar um elemento diferente que o público não identifique dentro das suas casas, né? Porque a gente está criando ambientes que são lares de brasileiros, e então a gente tem que usar referências sim
né? Você, quando vai comprar um móvel para sua casa, você não vai criar todos os móveis com conceitos diferentes. Você usa coisas que têm padrão no mercado, cadeiras com conforto. Então a gente tem que sim trabalhar com essas referências que são realistas. A gente trabalha junto ao figurino, né, que eles vão desenhar todo esse visual dos personagens, né? Então a gente está sempre conversando para ver cores, texturas, para que não brigue. Figurino e cenário, eles têm que casar, né? Então tem que ser harmônico. Em cena, quando o diretor está lá, os atores estão lá, já na hora, no ato da gravação, existem milhares de problemas, situações em que a gente tem que prever aqui, né? Então, por exemplo, a navegação das câmeras, para que eles fiquem à vontade no cenário e nada atrapalhe, né? As defesas que a gente tem para as janelas, por exemplo, quando a câmera é posicionada, as janelas têm que passar uma realidade